Gostaria de pedir os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Malaquias. Louvado seja Deus. Desde já quero agradecer aqui a presença do nosso amigo e irmão Sandrinho, né? Sempre que possível ele nos visita, está conosco. Muito obrigado, Sandrinho, pela sua presença, e nos honra muito você estando aqui entre nós. Malaquias, capítulo de número 3. A gente vai ler a partir do versículo 8. 3:8 do livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Você pega Mateus voltando. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Aí você pega voltando de Mateus. Antes de Mateus. Malaquias capítulo 3. Para a gente não perder muito tempo, eu tenho aqui só 20 minutos de palavra. 3, versículo 8. Quem encontrou diz amém. Que diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar a minha fala nessa noite citando uma frase de um certo pastor que, ao se dirigir à congregação, à sua igreja, para falar sobre dízimo, ele disse a seguinte palavra: agora, irmãos, temos que ter um levantamento de dízimos e ofertas. Como seria bom se eu nunca fosse obrigado a falar sobre dinheiro no púlpito, mas todos nós sabemos que ele é um mal necessário. Olhe, meus irmãos, a expressão desse pastor. Como ele estava completamente equivocado com relação a esse assunto. Assim tem sido o pensamento de muitos cristãos. Pensam de forma errada sobre o assunto finanças. E eu confesso aos irmãos que eu já cheguei a pensar desta forma. É um assunto ruim de se falar, né? Só que quando a gente examina as escrituras sagradas, a gente percebe que quando o pregador, o pastor, o obreiro, ele se priva de falar sobre esse assunto, ele está impedindo de uma bênção de Deus cair sobre a igreja do Senhor. Ele está impedindo de Deus abençoar o seu povo financeiramente. E vocês podem crer, meus irmãos, é por isso que existem muitas igrejas, muitos pastores, muitos obreiros
padecendo, porque acha que falar sobre esse assunto é um mal. Como esse pastor se dirigiu à sua congregação, dizendo: como seria bom se eu nunca tivesse de falar sobre dinheiro nesse púlpito, mas todos nós sabemos que este é um mal necessário. Você acha que falar sobre a necessidade de dízimo, de oferta, é um mal? De maneira nenhuma. O texto que nós falamos, que nós lemos, diz que Deus tem uma promessa de abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. E quando, meus irmãos, a gente deixa de pregar isso para a igreja deixa de viver essa bênção de prosperidade financeira em sua vida. Eu já falei outra vez aqui para os irmãos que existem igrejas, você pode perceber que o segmento bíblico que eles mais exploram, eles são abençoados. Por exemplo, a igreja IURD, eles pregam muito sobre bênção financeira, e os irmãos realmente são abençoados financeiramente. A igreja Deus e Amor, eles pregam muito sobre cura, e acontece curas lá, meus irmãos, porque a Bíblia, quando ela é pregada, quando ela é falada para o povo, ela se cumpre, ela faz acontecer. E quando o obreiro, o pastor, ele deixa de falar sobre isso, é como se ele estivesse dizendo, através da sua atitude: eu não quero que esse crente seja abençoado financeiramente. Eu não quero que as janelas dos céus sejam abertas sobre essa pessoa. Ao contrário, quando a gente prega, é liberado a palavra. E quando você pratica, aí a palavra se cumpre na sua vida. Existe um texto nas Escrituras que diz que o meu povo errais por falta de conhecimento. Quando a gente conhece as Escrituras e a gente pratica ela, meus irmãos, elas se cumprem nas nossas vidas. Elas se cumprem na nossa vida. O problema é que quando o líder pensa desta forma, ele atrai consequências desastrosas sobre a igreja do Senhor. Crentes que ofertam a Deus o seu corpo, a sua alma e até o seu espírito, mas a vida financeira fica longe das coisas de Deus, está errado. Deus, Ele nos quer por completo. Ele quer que a gente se converta a Ele, viva para Ele, se volte para Ele inteiramente. Existem bênçãos que são prometidas a nós, ao nosso lar, que é consequência da nossa obediência. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que existem bênçãos incondicionais. Por exemplo, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Mesmo que você não ame, que você não demonstre que ame a Deus, mas Ele continua amando você. Não depende do que você sente, do que você pensa para Deus lhe amar. Agora existem bênçãos que são condicionadas, que são resultados da nossa obediência, que são resultado das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E a bênção financeira, ela depende da nossa obediência. Ela depende. A gente só pode desfrutar da bênção de Deus quando a gente entender isso. Louvado seja Deus. O dízimo, eu já escutei uma pessoa perguntando isso, já me fizeram essa pergunta: mas dízimo não é coisa da lei? Não. O dízimo é muito antes da lei.
O dízimo existiu antes da lei. A primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo está escrita em Gênesis capítulo 14. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. Louvado seja Deus. Desde o início, meus irmãos, da humanidade, Deus já instituiu a humanidade esse dever, esse princípio. Louvado seja Deus. E ao devolvermos o dízimo, é uma espécie de reconhecimento do homem sobre a soberania de Deus. Porque se Deus não nos abençoar, se Deus não abrir as portas para nossas vidas, meus irmãos, a gente pode se formar, se graduar nas diversas faculdades que existiam, a gente pode se profissionalizar, mas se Deus não abrir as portas, as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque prosperidade é um dom de Deus. Tem muitos profissionais, pessoas capacitadas, encostadas, e pessoas que não é nem tão profissional, mas está usufruindo de uma bênção financeira, porque a mão de Deus está sobre a pessoa. Eu conheço, meus irmãos, empresários que não têm nem a quarta série do primário, e é bem sucedido porque desde o início da sua fé resolveu ser fiel a Deus. A nossa fidelidade a Deus atrai bênçãos, prosperidade sobre as nossas vidas. E o que eu estou falando aqui para você, talvez não aconteça tão rápido na sua vida. Provavelmente você não vai prosperar da noite para o dia, mas você pode acreditar. Escuta o que eu estou dizendo hoje. Acho que hoje é 9, né? 9, 10 de fevereiro. Se você, a partir de hoje, você fizer um pacto com Deus, eu vou resolver ser fiel a Deus e eu quero ver. Pode acreditar que daqui a um tempo você vai se lembrar desse culto e dizer: olha, desde aquele dia que eu firmei um pacto com Deus, a minha vida mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa bênção, meus irmãos, ela está condicionada à nossa obediência. Eu não estou falando isso aqui para você vir aqui dizimar na igreja porque a igreja está precisando. De fato está precisando, porque a obra missionária carece, de fato carece, mas o meu interesse não é esse não. O meu interesse principal é que você seja abençoado em primeiro lugar. Porque se você tiver a vida abençoada, você, com certeza, em atitude de gratidão, você vai abençoar a obra de Deus. Existe uma bênção a ser derramada sobre o lado dizimista. Esta bênção é derramada, meus irmãos, em decorrência do nosso ato de obediência. E nessa noite eu quero destacar aqui algumas verdades para a gente refletir. Primeiro, antes de tudo, dízimo é resultado de um coração grato. Dízimo é resultado de um coração reconhecedor e generoso. Quando eu deixo de ser dizimista, eu estou deixando de ser grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele derrama sobre a minha vida. Quando eu deixo de ser dizimista, eu estou sendo ingrato a Deus pela porta de emprego que Ele abriu para mim, pelo o empreendimento que Ele me deu, pela saúde que Ele me concedeu para trabalhar, porque se a gente perder a saúde, a gente vai padecer em hospitais. A saúde é um dom de Deus, e muitas das vezes Deus nos concede com saúde para a gente prosperar e abençoar a obra dele. E quando a gente deixa, a gente está sendo ingrato.
Lembrando, eu quero deixar aqui bem claro, diante das Escrituras Sagradas, que Deus não impõe nada de ninguém. Não existe imposição. Dízimo não é obrigação, meus irmãos. Dízimo é um ato de obediência, de um coração voluntário, de um coração reconhecedor. Se você dá por imposto, se você devolver dízimo na igreja, ou aqui na igreja, em qualquer igreja, se você devolver dízimo por imposição, por obrigação, por ter medo do que as pessoas vão dizer, do que o pastor vai pensar, a igreja pode até receber, o pastor pode até receber, mas diante de Deus não vai ter valia nenhuma. A gente tem que fazer, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor, em primeiro lugar. Quando a gente faz para Deus, aí Deus abençoa. Existem promessas condicionais, e diante disso é necessário um coração grato, um coração generoso, um coração reconhecedor, porque tudo é do Pai. Existem bênçãos que é resultado da minha obediência. Tem pessoas que dizem: não, mas Cristo já pagou tudo na cruz do Calvário. Ele pagou pela nossa salvação. Ele pagou. Hoje Satanás não tem domínio sobre as nossas vidas. Mas na Bíblia Sagrada existem bênçãos relacionadas a essa existência, que é resultado da nossa obediência, da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Louvado seja Deus. A primeira bênção que esse texto aí diz, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, ou abrir a sua Bíblia aí, a primeira bênção que acontece como resultado da minha obediência é que eu tenho autoridade para entrar com ousadia em oração diante de Deus. O texto aí diz, o próprio Deus dizendo: provai-me nisto, provai-me nisto, diz o Senhor. Ou seja, é você obedecer a Deus e dizer, chegar diante de Deus e reivindicar o que está na palavra. Deus, a tua palavra diz dessa forma, eu pratiquei a tua palavra, eu quero que o Senhor faça isso segundo o que está escrito na sua palavra, e a palavra se cumpre nas nossas vidas, meus irmãos. A gente, quando vai orar pelo enfermo, a gente não diz: Senhor, a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Segundo a tua palavra, eu oro para que o Senhor cure essa pessoa. E Deus não cura? Cura, pela palavra dele. Da mesma forma, aqui, quando a gente obedece a Deus, que a gente chega diante dele e diz: Senhor, a tua palavra diz dessa forma, eu fiz conforme a tua palavra, eu quero que o Senhor derrame essa bênção sobre a minha vida. Ele diz na palavra que ele abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção sem medida sobre as nossas vidas. Agora eu pergunto, será que a nossa fé está sendo pouca, meus irmãos? Eu acho que é. A nossa fé às vezes é pouca. A gente não acredita nas janelas abertas. A gente não acredita que Deus vai derramar uma bênção sem medida. Porque a prova vem, a gente está no limite muitas das vezes. Diz: se eu tirar o do Senhor, vai faltar nisso. Não vai faltar não. Às vezes é Deus lhe provando para ver se você é obediente, e Ele abrirá as janelas do céu sobre a sua vida. O que eu digo é o seguinte: experimente viver a palavra de Deus na sua vida. Faça um experimento, para você ver o quanto a palavra é verdadeira, é fiel. Quem é dizimista, meus irmãos, quem é dizimista, fiel, pode conversar com eles. No mínimo, se ele já passou a experiência de passar algum mês sem dizimar, ele vai dizer para você o seguinte:
Rapaz, deixei de dizimar tal mês. Parece que o que eu ganhei foi colocado num saco sem fundo. Não resolvi nada. Mas quando eu tirei o do Senhor, parece que o dinheiro multiplicou. A mesma quantia. Mas fiz coisas que parece assim que o dinheiro multiplicou. É porque Deus faz milagre, meus irmãos, na área financeira. Quantos aqui acreditam que Deus tem milagre financeiro para a sua vida? Levanta a mão para cima e dê uma glória a Deus. Deus vai lhe abençoar financeiramente em nome de Jesus. Agora não esqueça, meus irmãos, seja grato ao Senhor. Vou encerrar aqui minha palavra. A obediência, outra bênção que a obediência gera, é que Deus entra com intervenção diante das forças do mal sobre as nossas vidas, interferindo, que interfere em nossa vida financeira. Ele diz: e por sua causa, por causa da sua obediência, eu repreenderei o devorador. O que é um devorador? O que é o devorador? Devorador é um espírito que age nas finanças do povo. E esse devorador, por incrível que pareça, meus irmãos, ele não sai através da oração. Pastor, pai, o devorador está lá em casa e está com força. Eu quero que o senhor vá lá em casa fazer uma oração para repreender ele. Eu quero que o senhor leve o presbítero Doda, que tem subido o monte toda semana, para repreender o devorador. Não sai não. Com oração não sai não. É uma das únicas coisas na Bíblia que oração não resolve, por incrível que pareça. É a obediência que faz ele sair. A obediência. Você acredita? Eu já ouvi testemunho de pastores que foi orar por pessoas, a pessoa dizendo que estava passando por uma prova, e orando e nada, não continuo na prova. E o pastor recebeu o discernimento de Deus para fazer a seguinte pergunta: minha irmã, meu irmão, você é dizimista? Sou não. Está explicado. Está explicado porque você vive na prova. Crente não vive na prova. Crente passa por prova. É diferente de viver na prova. Obedeça a Deus e no próximo mês vem aqui me dizer. O resultado foi totalmente diferente, meus irmãos. A obediência, para concluir aqui a minha fala, a obediência, ela gera felicidade, contentamento. E esse contentamento é emocional, físico e espiritual. No versículo de número 12 aí diz: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, prazerosa. É isso que Deus quer que cada cristão seja, meus irmãos. Terra feliz. Crente triste, a gente passa por tristeza, mas não é normal, meus irmãos, a gente viver triste. Triste porque é prova. Talvez esteja faltando a gente tomar uma atitude para a gente usufruir a bênção de Deus. É impressionante e é imprescindível compreender isso. Uma das coisas um dos benefícios que um dizimista gera é que ele estará, além de estar sendo abençoado, a sua vida particular, pessoal, ele está contribuindo para que haja mantimento na casa do Senhor. E o resultado de tudo isso é uma vida financeira próspera, pessoalmente
e a sua igreja terá condição de fazer obras, a obra missionária da propagação do Evangelho. Louvado seja Deus. Mas acima de tudo, meus irmãos, nós estamos sendo obedientes às Escrituras Sagradas, que é o principal. Ser dizimista é sinônimo de quem ama a palavra de Deus. No capítulo 14 de João, versículo de número 21, aliás, 23 e 24, diz que aquele que ama a palavra, que ama a Deus, guarda as palavras, pratica a palavra. Louvado seja Deus. Quando a gente deixa de praticar a palavra, a gente está dizendo com as nossas atitudes que a gente não ama a Deus. Não ama a Deus não. Eu só amo a Deus naquela parte da Bíblia que eu sou beneficiado. Naquela que eu não sou, eu não quero praticar. Porque a gente só vê um lado. O lado que é necessário a gente obedecer, que é necessário a gente praticar. E a gente esquece que existe uma promessa do outro lado dizendo: eu vou abrir a janela do céu sobre a sua vida. Eu vou repreender o devorador para que não consuma o fruto. O seu negócio vai dar certo, vai prosperar. Eu vou colocar portas abertas. Eu vou intervir em forças malignas do mal que tenta barrar a prosperidade na sua vida. Você vai ser uma terra deleitosa. Você vai ser uma terra feliz, uma pessoa feliz. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que praticam a sua palavra, meus irmãos. E para encerrar a minha palavra, que eu já passei do horário que eu disse, para finalizar, essa bênção que Deus deseja derramar sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, é exclusivamente decorrente da nossa obediência. E Deus, mediante a sua palavra, lhe adverte, ilumina, esclarece. Existem bênçãos, existe promessa de prosperidade financeira, porém é necessário a gente compreender isto. Eu preciso ser dizimista. E todas as vezes que Deus lhe der alguma coisa, você vai se lembrar dessa palavra: eu preciso ser dizimista. Deus me deu aqui essa parte aqui, 90%, eu só tenho 90%, 10% é do Senhor. Eu vou tirar os 10% do Senhor. E eu quero fazer essa prova, se realmente a palavra é verdadeira. E a palavra é verdadeira, meus irmãos. Ela vai cumprir na sua vida. Eu quero uma prova. Conversa aí aqui no meio dos nossos irmãos. Aqui tem vários irmãos que são dizimistas e são testemunhas, prova viva que Deus, Ele abençoa. Louvado seja Deus. Para encerrar aqui, só contando um testemunho igual o José Pedro, mas esse daqui é mais alegre, meu irmão. O dele terminou feliz, né? Graças a Deus. Não vê o José Vitoriano aí? O homem com sapato aí, que dá para a pessoa pentear os cabelos no sapato. Estava contente numa casa. Deus deu uma casa. Quando a gente chega lá na casa dele, pelo menos eu penso em tirar o sapato dos pés, né? A casa chega espelha. É a prosperidade de Deus na vida do homem. Louvado seja Deus. Um homem que, isso aqui é sinceramente, meus irmãos, estou falando de forma sincera. O José Vitoriano, na simplicidade dele, ele já chegou a adiantar o dízimo dele para ver essa obra, algumas dívidas dessa obra serem sanadas. E eu fico admirado com um crente que ama a obra de Deus dessa forma, meus irmãos. Isso é Deus que faz. Só Deus, eu acredito que só Deus é capaz de converter
o bolso do homem. Eu não tenho nem um centavo, mas só Deus pode converter o bolso do homem ao ponto dele ele reconhecer que tudo vem de Deus, e que se a gente não fizer para Deus, os 100% que a gente fizesse para a gente vai ser pouco. E se a gente entender que os 10% que a gente faz para Deus, os 90% que fica com a gente, vai ser muito mais do que os 100% se a gente ficasse. Pense nisso. E a partir de hoje, resolva ser obediente a Deus. Louvado seja Deus. O diácono José Pedro já se despediu. Quero agradecer a Deus pela vida dele, que esteve na direção do trabalho. Agradecer pela igreja que esteve presente, um número bom de irmãos. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus continue abençoando. Amanhã a gente tem uma reunião administrativa aqui, né? A gente vai eleger a diretoria 2022. Então é importante que todos os irmãos estejam presentes, participando, para você ficar por dentro, né, do que acontece na nossa igreja. Nós estamos em processo de organização. As coisas não se organizam da noite por dia, né? Mas graças a Deus a gente tem evoluído bastante. Deus tem nos abençoado bastante, não só no requisito físico, mas espiritual, em todos os requisitos. E a gente está numa caminhada progressiva. E aí amanhã é importante você estar aqui para participar desta reunião. No sábado teremos o ensaio das mulheres, e depois do ensaio a gente terá uma mini vigília de oração. Quem quiser vir orar, nós estaremos aqui orando em nome de Jesus. A irmã Virna já prometeu aí uma garrafa de café, né? Vamos ver aí se a gente consegue aí pelo menos uma farofa de quê? Um saco de pão. José Vitoriano quer um saco de pão para a gente depois da oração a gente confraternizar, né? Conversar. É bom a confraternização. Vamos se colocar de pé? E no domingo teremos culto de mulheres, né? De mulheres no domingo. Louvado seja Deus. Eu vou pedir o presbítero José Vitoriano para fazer essa oração. Ele vai orar pelos enfermos. Irmão Eudes está enfermo. A irmã Regina. Quem mais? Estela. Tem um pessoal enfermo, né? E esposo da irmã Virna, né? O José Vitoriano está dizendo. Já está bem recuperado, né? Pronto, o pessoal que está enfermo. Tem muita gente doente. A gente está vivendo um período meio conturbado, meus irmãos. A gente vai orar por esse povo, para Deus curar. O rapaz que fez esse púlpito aqui, ele pediu oração pela mãe dele. Vai passar por uma cirurgia de vesícula também. Peço oração em nome de Jesus, para que Deus visite e cure no nome do Senhor. Quantos acreditam que Jesus pode curar? Então a gente vai orar, né? A gente crê, a gente vai orar, e Deus há de visitar esse pessoal com a cura em o nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo mais uma vez em nome de Jesus. Feche seus olhos, concentre-se no Senhor. Aquela pessoa que você deseja que Jesus visite agora. Vai pensando na pessoa que você quer que Jesus entre com providência agora, com cura. Porque o nosso Deus é o Jeová Rafa que sara. Deus poderoso. O Senhor Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor não mudou, meu Pai. O Senhor Deus que cura. O Senhor Deus que sara. Ó Pai Santo, essas pessoas que estão aqui nesta noite, estão com o coração aberto e com a fé na certeza de que o teu anjo do milagre, aquele anjo que descia todas as vezes para, meu Deus, mover as águas do tanque de Betesda, o Senhor possa liberar um anjo agora com, meu Deus, com o milagre. Onde está o irmão Eudes? Onde está a irmã Regina? Onde está o irmão Marcílio? Onde está essa pessoa que esse irmão está pensando nela agora?
Oh meu Deus, mas se o Senhor quiser visitar ela pessoalmente, vai agora onde esta pessoa se encontra e arranca, meu Deus, essa enfermidade. Esta pessoa que vai fazer uma cirurgia, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode arrancar o câncer, o Senhor pode arrancar a leucemia, o Senhor pode restaurar, meu Deus, a visão, o Senhor pode trazer a cura da alma, do câncer, da pele, dos ossos. Eu determino um milagre agora na vida desse seu parente, na sua vida, na vida desta pessoa que está na UTI, na vida desta pessoa que está em casa. Leva o milagre agora em nome de Jesus, e que saia toda doença. Em nome de Jesus, receba o milagre. Onde essa pessoa estiver, receba a visitação do nosso Deus agora, e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Nos conduza para a nossa casa, Pai. Nos dê um resto de semana abençoada em nome de Jesus. Tome posse do milagre em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em o nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe em o nome de Jesus.